Graça e paz, igreja. A palavra que Deus colocou no meu coração vai fazer 2 meses já, tem um tempinho. E por mais simples que pareça a mensagem, pelo menos o tema dela, eu tive confirmações, pelo menos o que eu vi como confirmações do Senhor ao decorrer desses 2 meses aí. Então foi comecinho de dezembro ali que eu comecei a pensar nessa palavra. O Espírito Santo estava me incomodando para falar, já colocaram ali, sobre obediência. E de lá para cá, ele foi me capacitando para isso. E quando o pastor Hamilton subiu aqui e falou que esse seria o ano da transformação, só confirmou no meu coração aquilo que eu vou falar para vocês nessa noite. Queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Enquanto você abre, eu vou explicando um pouco do contexto, que eu acho que isso é importante. Essa carta é escrita por Paulo a seu filho na fé, que é Timóteo. Não sei quantos de vocês estavam aqui, mas a gente teve uma peça, que foi uma releitura de Marco Teles, de Amado Timóteo. E é basicamente, uma das falas dessa peça está justamente em 2 Timóteo 4:1, acho que você já conseguiu abrir. E diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E por fim, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Eu trouxe essa palavra para a introdução da mensagem de hoje, porque eu sinto que em muitos lugares, não só aqui em São Paulo, não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente tem escutado o evangelho diluído. A gente tem escutado o evangelho que tem fugido da verdade que é Cristo revelada na palavra de Deus. E o Espírito Santo me incomodou muito nesses 2 meses em relação a falar sobre obediência e obediência. E foi finalmente que, há pouco tempo atrás, eu descobri que Ele queria que eu falasse sobre isso para que voltemos às origens. Assim como a Sofia disse, para que voltemos à fonte. E a fonte é a palavra. E o verbo esteve entre nós. Então, eu acredito que devemos voltar à essência do Evangelho. E quando eu disse que o ano da transformação era uma confirmação daquilo que daquilo que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração, é porque a maior transformação que Deus pode fazer na sua vida foi na cruz do Calvário. A maior transformação que Deus pôde fazer na tua vida, Ele já fez. Ele já fez e podemos acessá-la. É sobre essa transformação que eu quero falar nessa noite. De todas que você pode viver no ano de 2024, que para a nossa igreja o tema é o ano da transformação. A maior delas é a transformação da salvação. E eu quero falar sobre salvação. Nessa carta de 2 Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina e farão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Muitas pessoas acabam moldando o evangelho para se ater aos seus próprios pensamentos, às suas próprias convicções. Tentam justificar o evangelho ao invés de permitir ser moldado por ele. Muitas pessoas tentam moldar o evangelho ao invés de ser moldados pelo evangelho. E o medo que é real no meu coração é que nós percamos a noção do que é a verdade e da verdade revelada na Bíblia. Mas eu creio que o Espírito Santo me trouxe aqui para falar da verdade. Eu prezo por falar da verdade. A verdade sobre a minha e a sua vida, da nossa condição como homens e mulheres caídos pelo pecado, mas também da obra de Cristo na cruz, que nos permite ter comunhão com o Pai novamente. E por que um chamado à obediência? Vou falar de salvação, maior transformação, ok,
Mas por que um chamado à obediência? O meu objetivo principal dessa mensagem é provar pela Bíblia, pela palavra de Deus, que a salvação, na verdade, é um chamado para a obediência, ou a obediência. O objetivo de Deus ao salvar as nossas vidas é para que sejamos obedientes a Ele. E eu quero colocar isso biblicamente, e vou dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira delas é o que é a salvação, afinal. Para a gente entender que a salvação, para eu poder mostrar para vocês, segundo a Bíblia, que a salvação é um chamado à obediência, a gente precisa entender o que é a salvação. Para isso eu quero que você abra em Romanos 5, versículo 18. Enquanto você abre em Romanos 5, 18, eu vou falando sobre Gênesis 2,15. Em Gênesis 2,15, logo no início da Bíblia, a gente tem a criação do homem. Para entendermos a salvação de Cristo, a gente precisa entender a queda. O que foi a queda? Qual é a nossa condição e o que éramos antes de sermos pecadores? E para isso a gente retorna em Gênesis 2,15, e eu digo, segundo a palavra de Deus, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Só um adendo, eu não acho que Deus estava falando de morte física. Ele estava falando de morte espiritual. E o que é engraçado, na verdade trágico, né, é que pouco tempo depois, no capítulo 3, a gente está em 2,15, no capítulo 3, ao relato da queda. O homem e a mulher pecam contra Deus, entram em desobediência, e agora são separados, e morreram espiritualmente. Mas, vamos para Romanos 5. O que Paulo vai fazer, Paulo escreveu Romanos, e o que Paulo tenta descrever aqui em Romanos para a gente, é justamente o que aconteceu quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Em Romanos 5, 18, diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. E o 19, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. O que Paulo tenta explicar aqui é justamente o que aconteceu quando Adão e Eva comeram do fruto. Ocorreu morte, e morte é sinônimo de separação. Deus não estava falando, como eu disse, de morte física, mas de morte espiritual, separação com Deus. Por meio da desobediência de Adão, nós somos separados de Deus. E Adão, a partir dali, se multiplicou e nós, junto com ele, nos tornamos pecadores. Luciano Subirá vai dizer que ele era como se fosse uma matriz reprodutora. Ele pecou, por conta disso, todos os outros também são pecadores. Agora nós temos natureza pecaminosa. Todos nós somos caídos, todos nós somos mortos espiritualmente, por conta da desobediência de um só homem. Essa é a condição do homem. Muitas vezes a gente tenta tirar essa parte, a parte de entender, não nós, mas algumas pessoas tentam pregar um evangelho onde o homem parece que nem pecou. Parece que é só uma relação de favores, se você faz algo, Deus devolve algo. Mas o que eu quero que a gente entenda, antes de continuar, é que o mais importante já foi feito e precisamos tomar posse disso. E aí, a partir daí, nós temos em Romanos, uma carta incrível, mas até em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e destituídos estão da presença gloriosa de Deus, todos nós temos a mesma natureza, uma natureza caída, uma natureza que vai contra aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Éramos mortos e separados de Deus. Por conta disso, há necessidade de arrependimento. O homem só consegue ser salvo se ele for salvo de algo. E outro ponto também importante, às vezes nós tiramos o arrependimento da questão da salvação. Se o homem não precisa se arrepender de seus maus caminhos, então ele é salvo do quê, afinal?
A salvação de Cristo é fazer com que nós nos arrependamos das ações que nós cometemos, entendemos que somos pecadores, entendemos que estamos destinados à morte eterna, à separação eterna de Deus, mas que pela obra de Cristo, pela obediência de Cristo, nós somos feitos justos perante o Pai. Por isso, há necessidade de arrependimento. Eu quero que você volte um pouquinho em Atos 20. Atos 20. Atos 20, só para dar um contexto, era onde Paulo estava fazendo uma viagem missionária, lá para a Grécia, e ele se encontra com os presbíteros de Éfeso. Então a carta aos Efésios foi para esses caras aí, para a igreja em Éfeso, né? E aí lá em Atos 20, 20 e 21, versículo 20, ele diz: vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Exato. Mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como gregos que eles precisam converter-se de Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. O que eu quero destacar nesses dois versículos é que o que Paulo quis dizer, tanto aos judeus como gentios, como nós, é que nós precisamos nos converter com arrependimento. E é essa ênfase que eu queria dar. Não só Paulo diz que é importante que nós tenhamos arrependimento dos nossos maus caminhos, mas vamos voltar um pouquinho para Lucas, no capítulo 5. Vai ter bastante Bíblia hoje, viu? Eu não vou ficar num texto só, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Em Lucas 5, versículo 31 e 32, diz assim. Aqui é o chamado de Mateus. Mateus, para quem não sabe, era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos era detestado por todos os judeus. Por quê? Porque ele era um judeu que tirava dinheiro do seu próprio povo. Então, eles eram pessoas meio marginalizadas. Mas Deus escolhe justamente Levi ou Mateus. E é aqui que essa passagem acontece. E é nesse contexto que Jesus fala. Na verdade, nesse momento, ele é indagado, né? Por que você come com pecadores, por pessoas que ninguém gosta? E ele responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É necessário que haja arrependimento. E a última base bíblica para dizer que nós devemos nos arrepender dos maus caminhos está no mesmo livro de Lucas, capítulo 24. Só você avançar um pouco comigo. Lucas 24, versículo 46. E nesse contexto, Jesus tinha ressuscitado e apareceu aos discípulos. E aí ele diz, em Lucas 24, 46, 47, e ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Voltando para o 47, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. Para que haja salvação, é necessário que haja arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de uma condição que nós tivemos para sermos salvos de água. Continuando. Mas depois do reconhecimento da nossa condição e do arrependimento, finalmente entra a fé. A fé, no caso a fé que salva, ela entra agora. Depois que você reconhece a sua condição diante de Deus, depois que você se arrepende dos seus maus caminhos, a fé, eu digo a fé que salva, ela entra nesse sentido e neste momento. E para mostrar isso biblicamente, eu queria que você abrisse em 2 Coríntios 5, 21, Novo Testamento. Está depois de Romanos ali. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nos tornássemos justiça de Deus. A partir do momento em que nós cremos na obra de Cristo, pelas nossas vidas, a partir desse momento nós somos salvos. O que Deus quis quando enviou Jesus aqui nessa terra?
O objetivo e a missão de Jesus era apresentar para nós um reino, era apresentar para nós uma saída, era apresentar para nós vida, porque estávamos mortos espiritualmente. E o Deus que se fez homem, que deixou a sua glória, puro, obediente, justo, foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado. E é exatamente isso que Paulo fala aqui à igreja de Corinto. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O plano da salvação para as nossas vidas é para que a gente creia que quando Jesus morreu naquela cruz, nós agora somos justos perante Deus. Que agora não há mais morte, mas agora temos oportunidade de vida. É dessa transformação que eu quero falar para você nessa noite. É dessa transformação que verdadeiramente faz diferença nas nossas vidas. Certo? Somos agora então perdoados dos pecados se cremos em Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse momento agora nós somos perdoados então dos nossos maus caminhos. Somos, assim como Paulo diz aqui em 2 Coríntios 5:21, não só nossos pecados estão perdoados, mas nós somos considerados justos. Então o que eu quero dizer também é que a salvação, ela não se limita apenas a perdão de pecados. E quando eu vi isso pela primeira vez eu achei parece heresia. Mas não é. Na verdade, a salvação nos permite andar em obediência ao Pai. Porque o chamado da salvação não é o fim, é o começo. É o começo da caminhada com Cristo. O que nós temos que entender é que quando nós aceitamos a Cristo, nós deixamos, assim como diz também em 2 Coríntios, se eu não me engano, 5:17, nós deixamos o velho homem para trás e agora somos nova criatura. Ali é o começo de uma nova vida. Ali é o começo de uma estrada, o começo de uma caminhada. Assim como Jesus diz também lá em Mateus, que é uma porta estreita e que poucos passarão por ela, a vida com Cristo é assim, é uma porta estreita, mas Ele está conosco. Ele pega na sua mão e vai contigo, porque só aqueles que andarem pelo caminho estreito, só aqueles que passarem pela porta estreita alcançarão vida. Portanto, a salvação não é o fim, é o começo. O que eu quero dizer é que, pela obra de Cristo na cruz, nós somos perdoados dos pecados, mas também nós somos capacitados para vencer o pecado, capacitados para dizer não ao pecado. Paulo vai dizer, lá em Romanos, eu acho que eu não anotei aqui, mas Paulo vai dizer que, já que somos salvos pela graça, nós devemos ainda continuar então pecando, já que pela graça de Deus nós somos salvos, devemos continuar então pecando, já que Ele morreu por nós e foi obediente por nós, então isso justifica que a gente continue vivendo a mesma vida que a gente vive? A verdade é que não, porque quando Cristo morre na cruz, nós agora não somos mais escravos do pecado, mas escravos da justiça. Nós agora obedecemos e respondemos ao Pai e não ao pecado. Portanto, podemos escolher a qual Deus nós servimos. Somos escravos do pecado ou somos escravos da justiça? Se agora somos libertos por Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, então devemos viver uma vida em obediência, em conformidade com a tua vontade. Isso é a salvação, muito mais do que perdão de pecados. É uma caminhada em santidade junto com o Pai. Muitas vezes a gente se esquece disso. Eu venho falar aos crentes e aos não crentes sobre o plano de salvação. Nós devemos sempre regressar ao porquê estamos aqui, em primeiro lugar. Muito mais que receber algo de Deus, a gente esquece que o maior presente já foi dado. Glória a Deus. Ok. A obra de Cristo na cruz, então, nós reconhecemos reconhecemos a nossa condição, reconhecemos que precisamos de arrependimento, reconhecemos que Ele morreu na cruz, mas como tomamos posse disso? Se já aconteceu, como que nós tomamos posse da salvação? Isso ocorre pela fé. Agora podemos abrir lá em Efésios, esse aqui eu tenho anotado. Abre em Efésios 2, por gentileza. Obrigado. Efésios 2, versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé.
Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aqui Paulo escreve à igreja de Éfeso e ensina através deste livro. E ele diz, vocês são salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Graça, e eu quero colocar isso de uma forma bem breve, além de ser o favor imerecido de Deus para nos trazer salvação, também é aquilo que nos capacita para vivermos em obediência. Isso é recebido pela fé. Nós somos salvos pela graça, mas isso vem da fé na obra de Cristo na cruz. Isso salva. Cristo nos salvou da morte eterna, separação eterna com Ele, dele na verdade, para que nele tivéssemos vida. E finalizando o primeiro ponto, os outros são mais rápidos, fiquem tranquilos. Nós somos salvos então pela graça, acessada pela fé, decorrente do arrependimento de pecados, ou seja, que vem do arrependimento após admitirmos que somos pecadores. Isso é a salvação. A salvação de Cristo é isso. É isso. Esse é o plano. É para isso que estamos aqui. É para isso que nós levantamos todos os dias. Nosso maior objetivo é fazer com que outras pessoas possam ouvir da mesma mensagem que um dia nos salvou. E o meu objetivo aqui, o que Deus tem me incomodado para dizer aqui, com essa oportunidade, e eu honro a Deus por isso, é que precisamos voltar à essência, à origem, à palavra, a Jesus, à salvação. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, aponta para o Messias, mas não só aponta para aquele que perdoa, mas é aquele que caminha contigo, é aquele que anda contigo. Paulo diz para andarmos no Espírito. Então, por que devemos limitar a salvação simplesmente a perdão dos pecados que já cometemos? Devemos viver uma vida em obediência, em conformidade com Deus. E daí pode surgir 1001 indagações. Você pode me dizer que, mas obediência é uma ação, e ação é obra, mas a gente é salvo pela graça, não por obras para que ninguém se glorie. Paulo está falando aqui. Sim, mas o mesmo Paulo no versículo seguinte diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que eu quero dizer é que você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as obras. Deus te chama a uma vida de obediência. Deus te chama a uma vida diferente da que você tinha antes. Porque se há nova vida, se há novo nascimento, assim como Jesus disse a Nicodemos, então deve haver obediência. Devemos viver em obediência. Você não é salvo pelo que você faz, mas você faz o que faz porque é salvo. O resultado de uma fé viva são obras. Você vê uma fé que é viva ou morta, em Tiago, a gente tem isso descrito muito bem, não me recordo o capítulo. Mas ele diz que a fé sem obras é morta. A fé viva, ela dá fruto. A pergunta que eu quero deixar para cada um de vocês é, temos dado fruto? Isso me bate medo, cara, porque precisamos ter uma fé viva em Cristo Jesus. Esse é o plano da salvação. Se pararmos de obedecer, se negligenciarmos a obediência e relativizarmos a graça como faz o que você quiser porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, que tipo de fé é essa? Quais são os frutos dessa fé? Eu convido você a você que já é crente, a examinar a sua vida em relação às suas obras. Se Jesus olhasse para o teu coração e para o teu dia, coisas que só você sabe que faz, Ele se alegraria. Paulo diz em Efésios 1, inclusive, se eu não me engano, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O propósito de Deus é obediência. O propósito de Deus em Adão no jardim era obediência. A obra de Cristo Jesus é para restaurar a comunhão, para que possamos viver em obediência.
Portanto, todos nós, salvos em Cristo Jesus, devemos viver em obediência. Eu acabei pulando já para o ponto número 2, que era o propósito da salvação. O propósito da salvação é que andemos em obediência. Só para dar um pouco mais de base bíblica para o que eu estou falando, a gente pode abrir lá em Romanos, gosto de Romanos, hein? Em Romanos 1:5, se você puder abrir por gentileza, eu vou abrir em Romanos 16:25, porque meu tempo acabou. 16, de 25 a 26. Pode colocar na tela, Romanos 1:5, por favor. Obrigado. Por meio dele recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. O apóstolo Paulo vai falar que somos salvos por meio da graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, mas ele começa a sua carta aos Romanos dizendo que nós somos chamados à obediência da fé. E o propósito do ministério de Paulo era pregar aos gentios, aos não-judeus, a pessoas como nós, por exemplo. E o que é interessante é que ele termina a sua carta aos Romanos, lá em Romanos 16:25, dizendo assim: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer. Portanto, a ordem é a seguinte: reconhecemos a nossa condição, nos arrependemos, cremos e por isso obedecemos. Eu quero que a gente saia aqui nesta noite entendendo que somos chamados para a obediência, chamados para uma nova vida, que a transformação que Deus quer fazer na tua vida esse ano é muito mais do que te dar simplesmente um sonho, algo que ficou mal resolvido em 2023, é te dar uma nova vida e uma vida eterna com Cristo. É por isso que eu subo aqui com muito temor e tremor diante da palavra, porque essa é a mensagem da Bíblia. É para isso que Jesus veio. É para isso que Jesus veio. Como o meu tempo acabou, eu tinha bastante versículos para citar, mas eu vou pular para o último ponto. Como eu quero que essa seja uma mensagem prática, e que a gente não saia daqui, tipo, beleza, obedecer, salvação, tal, mas e aí? Eu quero trazer uma parte prática. Como obedecer a Deus, então, afinal? Acho que é importante. A primeira coisa é, vai orar. Segunda, vai ler a Bíblia. Mas eu queria te dar um ponto de partida, né? Leia onde? Tem 1000 páginas, onde? Pode abrir, por favor, todo mundo, se puder, em Mateus 5. A última palavra que eu trouxe aqui, eu falei sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é incrível, porque é o próprio Jesus sentando sobre um monte e ensinando sobre a lei da graça. Jesus veio para cumprir a lei. Não entraremos nesse mérito aqui, mas Jesus cumpriu a lei, mas nos deu mandamentos para que pudéssemos seguir e viver em obediência. E o Sermão do Monte, se você ler Mateus 5, cada versículo é um ensinamento diferente. Tanto sobre, até o não matarás, sobre homicídio, sobre adultério, sobre divórcio, sobre jurar, sobre vingança, sobre amor aos inimigos. No capítulo 6, oração, jejum. Então, se você tem dúvida, abra a palavra, leia a palavra, obedeça a palavra, porque os ensinamentos que Jesus deu para os discípulos são ensinamentos que nós devemos aplicar nas nossas vidas. Afinal, não somos discípulos? Por isso, existe a importância da oração, da leitura, do devocional diário, do jejum, da busca. Precisamos buscar a face do Senhor. Esse é o objetivo de buscarmos a face do Senhor, porque o resultado de uma salvação verdadeira é uma vida de fé em obediência. Como ouviremos a voz de Deus, os propósitos que Ele tem para a sua vida, como a gente levanta a Bíblia aqui todo domingo, sendo que você não abre a Bíblia para entender os propósitos de Deus para a sua vida. Boa parte daquilo já foi descrito, do nosso chamado, daquilo que temos que fazer.
E quando nos debruçarmos na palavra de Deus, jejuarmos e orarmos, aí Ele revelará. Talvez Deus tenha um plano especial para a tua vida. Talvez você tenha um chamado missionário. Talvez você tenha um chamado para pregar, para cantar, para ministrar, independentemente do que seja. Busque primeiro o reino de Deus. Queria chamar o Samuel, por favor. Estou chegando no fim. Porque em Tiago 4:8 vai dizer: aproximem-se do Senhor, Ele se aproximará de vocês. Busquem a Deus enquanto é possível. É por isso que a urgência no meu coração, quando eu digo isso. Busquem a Deus, busquem a tua face enquanto Ele ainda pode ser encontrado. Coloquei Jeremias 29:13 também aqui no final. Precisamos buscar de todo o coração. Se vocês me buscarem, vocês me buscarão e encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Então a minha dica nessa terceira e última parte, começa pelo Sermão do Monte. Se você não sabe por onde começar. Já leu? Lê Romanos. Romanos até 2 Tessalonicenses. Ali são cartas do apóstolo Paulo, que eu usei bastante nessa palavra, para instruir as igrejas sobre coisas que eles estavam fazendo de errado, que não estavam de acordo com a obediência, não com a vontade de Deus. Leia a Bíblia. E por fim, eu queria fazer um apelo. E eu queria citar, e o primeiro apelo, na verdade, é para nós que já somos salvos e para muitos que acredito que também já são batizados, como selo daquilo que Deus fez na tua vida. Mas eu queria que todos nós abríssemos por fim em 1 João. 1 João, capítulo 1. João capítulo 1, no versículo 5. Ele vai dizer assim, João diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu primeiro apelo, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu queria que todos se levantassem. Como eu sei que a maioria de nós aceitamos a Cristo Jesus, eu pergunto: temos andado na luz? Temos andado na luz? Temos vivido uma vida santa e irrepreensível diante do Pai? Ou existem coisas que precisamos mudar? Ou existem coisas que precisam ser tratadas? Eu venho dizer algo para você aqui pelo poder do Espírito Santo. Você não é escravo do pecado. Não somos escravos do pecado. Se você tem um pecado que é recorrente na tua vida, eu queria que você entregasse neste momento a Deus. Pois a palavra de Deus diz que agora somos escravos da justiça. Isso significa que somos filhos de Deus. Isso significa que agora somos libertos. Isso significa que a morte não está sobre a nossa vida, porque Ele se fez pecado para que em nós habitasse justiça. Mais ainda, Ele enviou o Espírito Santo de Deus. Sabe, algo que eu escutei bastante e eu queria muito citar aqui. Os discípulos andaram com Jesus, mas qual é a sensação de tê-lo no seu coração? Qual é a sensação de ter o próprio Cristo no seu coração? Como podemos ser escravos do mesmo homem que nos levava à morte e separação eterna?
sendo que Ele nos salvou para a sua vida, que Ele nos habilitou para caminharmos na justiça. Então eu queria que você fechasse os olhos e nesse momento nós vamos fazer uma oração. E eu queria que, se você tem alguma pendência com Cristo, alguma pendência com Deus, eu queria que você entregasse. Senhor meu Deus, aqui estamos em Sua presença, Pai. Pai, prezamos por pregar o Evangelho que é de acordo com a Tua palavra. Prezamos por pregar o Evangelho, ó Deus, que está em acordo com aquilo que o Senhor entendeu quando colocou Jesus nesta terra, Pai. Cremos, ó Deus, que não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos da injustiça, não somos mais escravos do pecado, mas, ó Deus, pertencemos a Ti e unicamente a Ti. Somos livres do pecado, somos livres do pecado, Senhor. Somos libertos do pecado para uma vida contigo. Neste momento, ó Deus, eu entrego, Deus. Eu entrego tudo aquilo que está em desacordo com a Tua vontade no meu coração. Eu entrego, ó Deus, todas as partes que ninguém sabe, porém eu sei. E fale isso para Cristo neste momento. Se entregue na presença do Pai. Porque a transformação que Deus quer fazer na sua vida, ela começa de dentro para fora. Aleluia. Deus, oramos e pedimos, ó Deus, purifica-nos de todo pecado, pois assim como diz a Tua palavra, o Seu sangue é capaz de nos libertar, o Seu sangue é capaz, ó Deus, de nos fazer andar, ó Deus, em espírito numa nova vida. Em nome de Jesus, perdoa-nos, em nome de Jesus. A última pergunta que eu quero fazer, essa é a mensagem, é para isso que estamos aqui, é para isso que nos reunimos todo final de semana e durante a semana, em conferências, em cultos especiais, para falar da obra de Cristo. Nós fomos transformados e libertos por Cristo, e essa é a nossa alegria. É por isso que não importa a circunstância, nós permanecemos alegres diante do Pai. E eu não posso sair daqui antes de perguntar se existe alguém aqui nessa casa que deseja receber Cristo como único, suficiente Salvador, que entende sua condição de pecado, se arrepende dos seus maus caminhos e quer viver uma vida nova com Cristo. Se existe alguém aqui nessa noite que tem esse desejo, pode levantar a mão, eu faço questão de orar por você. Alguém? Amém. Deus abençoe, gente.